tranquilidade em ser atendido por um aluno formado pelos nossos professores. Total tranquilidade. E eu sei que acho que ainda não conseguimos formar uma turma, né, professora Ana Márcia? Eu já formamos 2 turmas. Ainda não tive a oportunidade de ser atendido por um profissional de enfermagem formado na UF, mas torço a profissão de vocês, discuto o papel da profissão de vocês dentro do contexto do que está sendo proposto nessa semana. Obrigado. Nosso dia aos futuros enfermeiros, temos muito a comemorar. Queria parabenizar a comissão organizadora pelo trabalho realizado para que nós pudéssemos chegar até aqui e desejar que nosso dia... Bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas à nossa semana de enfermagem, a nossa 5ª semana de enfermagem, para que a gente, meu desejo é que realmente a gente inicie, continue esse processo de reflexão sobre a nossa profissão, uma profissão extremamente importante, e que o tema nos faz pensar em alguns resgates importantes que precisamos fazer dentro dessa questão da inovação. O que de fato é inovar na nossa profissão? Será que inovar não será resgatar algumas coisas que nós estamos perdendo nesse processo, ao longo do nosso processo de formação, de trabalho? Então, assim, eu gostaria muito de agradecer a organização do evento, agradecer a presença dos nossos colegas aí do trabalho, da Secretaria Municipal de Rio das Ostras, da Secretaria Municipal de Cacimiro, e as demais pessoas que vêm somar com a gente esse processo, esse momento de reflexão. Parabenizar todo mundo pelo Dia do Enfermeiro, nossos futuros enfermeiros, e dar as boas-vindas a essa semana, esses 2 dias e essa semana, Embora a gente vá trabalhar 2 dias, nós temos uma semana aí para comemorar, para refletir, para pensar a nossa profissão. Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu quero estender aqui meus parabéns a todos os enfermeiros, enfermeiras, os nossos alunos que daqui a alguns dias estarão ombrando junto com a gente aí no desenvolvimento, na manutenção da saúde enquanto a profissão de enfermagem. Temos uma pontinha de inveja até da profissão. Eu queria desejar que a profissão de vocês seja sempre muito profícua, que vocês continuem esse trabalho já milenar, de nos acompanhar naquele momento mais difícil. Eu costumo sempre falar com meus alunos, quem está do lado do paciente, no leito dele, segurando as mãos dele, dando apoio à família, a ele, nada mais nada menos que o profissional de enfermagem, seja de nível superior ou não. Nós, outros profissionais de saúde, médicos, farmacêuticos, nutricionistas, fisioterapeutas, normalmente não estamos lá quando o nosso paciente mais sofre. Então eu acho que é aí que está a grande importância do profissional de enfermagem. É ele que está ao lado do nosso paciente. Então parabéns para vocês por terem essa capacidade que eu, pelo menos, enquanto outro profissional de saúde, não tenho. Parabéns para vocês, que essa semana seja muito boa, de muita reflexão, de muito aprendizado, e que a gente leve daqui muita coisa boa para a nossa vida profissional. Desde que eu sou enfermeira de profissão, estou hoje subsecretária de saúde, mas confesso a vocês que quando escolhi essa profissão eu não tinha dimensão, o tamanho dela, E ao longo dos anos a gente vem entendendo como ela se processa. Muitos especialistas costumam dizer que a formação do caráter, do valor do ser humano é formado a partir em torno dos 5, 7 anos de idade. E eu posso garantir a vocês que muitos dos valores que eu aprendi enquanto pessoa, enquanto profissional, eu aprendi na escola, com o comprometimento com o ser humano, com a dignidade, tanto com a individualidade do ser humano quanto na sua coletividade, e aprendi a respeitar esse ser humano. E costumo dizer sempre que a gente aprende no banco da escola que a enfermagem é ciência, é a arte, mas a sua essência está ao cuidado
com o ser humano. E costumo dizer também que, amando o próximo, a gente se apaixona pela profissão. Muito obrigada, que nós tenhamos um bom dia de trabalho. Enfermeira Cristiane Grion, coordenadora de enfermagem. Formados pela UF trabalhando conosco no hospital, em alguns postos de saúde. E é bom ver o profissional que é formado aqui, é muito gratificante para nós enfermeiros. E aproveitando o gancho que o colega falou, o professor, né, a respeito da prescrição de enfermagem. Muito feliz que eu falo que hoje nós vamos apresentar em junho ao Conselho de Saúde os protocolos de enfermagem do município, onde estão incluídos as consultas de enfermagem do pré-natal, consulta de enfermagem do hiperdia, né, a consulta com adolescentes, que isso tudo nós fazemos, mas ainda até então não tinha passado pelo Conselho de Saúde. Então, dependendo do gestor que nós temos, nós podemos ou não fazer, né? E hoje nós conseguimos que isso fosse aprovado e vai estar passando pelo Conselho de Saúde em junho. Eu vou estar passando a data para a universidade e eu acho que isso é um ganho muito grande, né, na nossa caminhada. Parabéns a todos. Obrigada a todos. De fato, a quinta semana de enfermagem, e que a gente possa refletir sobre quais são esses aspectos éticos e em que medidas nós, enfermeiros que estamos tão presentes no dia a dia, nesse cuidado, precisamos inovar no sentido de cuidar cada vez melhor dessas pessoas que entregam suas vidas nas nossas mãos. Bom, a professora Sandra Maria Chaves vai fazer os devidos informes que a comissão organizadora precisa fazer e, por fim, eu vou apresentar algumas coisas que estão na nossa pasta para vocês se orientarem melhor como é que vocês podem... Já está aqui, as autoridades presentes. E hoje é o nosso dia, então vamos vivê-lo assim, de modo melhor, aproveitando o máximo possível. Eu tenho alguns informes, porque, como todo evento, nós sabemos que tem sempre algumas mudanças, mas a gente vai estar sempre colocando cartazes, nós temos aí a comissão, os alunos vão estar ajudando, orientando vocês, né? São 16 pessoas, 16 alunos, funcionários. O nosso técnico administrativo, Gessemente, que fez a parte visual de diagramação, a Kátia Vieira, que é jornalista, fez a divulgação online na mídia, o Rodrigo, que providenciou as inscrições no online, o Romano, que está aqui filmando a gente, obrigada, e o Hector, que ajudou a elaborar o CV. Obrigada. Então, reitero as boas-vindas a todos vocês, né, que a gente possa usufruir ao máximo desse evento e a gente desfaz essa mesa de abertura. Bom dia. Vou ficar sentada porque eu acho que assim a gente pode fazer um nível de interação melhor, me deixar mais à vontade. Eu tenho por hábito fazer projeções, mas eu acho que esse tema é um tema tão instigante e como a banca de abertura colocou muito bem, acho que para nossas reflexões eu trago algumas coisas para a gente pensar e acho que a projeção às vezes acaba ficando uma coisa muito intuitiva. Eu optei por uma fala mais livre, né? Eu quero inicialmente agradecer o convite, né? O convite que foi feito pela professora doutora Anunciação, Maria da Anunciação, através da professora Silvia Soldati, né, que foi a primeira pessoa que fez o convite, mas que, na verdade, eu acho que se eu fosse agradecer, eu teria um monte de gente para agradecer, né? Ana Márcia, Thaís, que foi extremamente atenciosa na reorientação da minha chegada até aqui, os ex-alunos, Bruno, Jane, Cristina, né? Então, acho que a gente tem aqui, nossa, e todos os outros que a gente se encontra. Não posso deixar de falar na Sandra, senão a Sandra infarta, né? Porque ela é a mais antiga desse grupo todo e aluna de graduação. Então, assim, dizer do prazer enorme de mais uma vez estar aqui a convite de vocês, né? Sem considerar a Beth Carla, que não está aqui hoje, mas também por um motivo justificável. Nossa, tem muita gente. Rodrigo. Dizer que estar no polo Rio das Ostras, no Puro, né? É sempre um motivo de alegria, de contentamento, porque a gente entende a importância do Puro para a região, a gente entende a importância de mais um curso de enfermagem
de fato, com qualidade, né? E eu acho que a fala do vice-diretor diz isso, né? Mas nós entendemos que nós temos tantos outros que nós também temos que dar conta dele. Mesmo estando num lugar especial, que é a universidade pública, nós precisamos dar conta de todos os outros. Falar desse tema para vocês me fez assim, a iniciação falou a palavra certa, alguns resgates. E aí penso que para falar de inovação, para falar de cuidado, para falar de ética nessa relação, me fez pensar em resgatar um pouco da nossa formação. E aí não dá para dissociar, né, o lugar da onde eu estou hoje, mas do lugar da onde eu vim, né, nos últimos anos administrativamente, e ter acompanhado todo o processo das reformas, da última reforma curricular. Para a gente só pensar a questão da ética, cuidado, ética e inovação, eu penso que a gente precisa dar um passinho atrás, e nesse passo atrás, trazer para a nossa reflexão por que hoje a gente tem uma grande preocupação em falar da questão ética desse cuidar e falar do cuidar de um modo que às vezes não é o mais importante para a gente, e acho que essa mesa foi extremamente rica em pequenas palavras, de uma forma bastante objetiva, todos citaram alguma coisa que os toca, né? Na questão do cuidar, na questão do cuidar do ser humano, na questão da ética e nesse processo de inovação que para a gente é muito importante. Eu vou tentar não cansá-los e também não me deter muito em determinados assuntos, mas penso que nesse resgate eu tenho alguma coisa muito especial para entender por que nós precisamos olhar para o cenário nacional, para o cenário local e para esse cuidar que é desenvolvido, né, com a demanda, com essas pessoas que constituem a demanda do serviço de saúde de uma maneira diferenciada. A nossa profissão ela já diz isso de alguma maneira para a gente, né? Então, eu também entendo que esse tema, a meu ver, ele é sempre um tema desafiador, né? O que me proporcionou profundas reflexões. Eu acho que uma palavra-chave é essa. Toda vez que a gente se depara com uma questão ética, com um conflito moral, a gente pensa logo numa grande reflexão. Como resolver a questão? Acho que o que se põe aqui não é isso, ele é muito mais amplo do que isso, mas de certa maneira essa reflexão é muito importante, né? E aí eu entendo que, entretanto, né, é importante ressaltar que nós estamos vivendo um momento de grandes mudanças, né, e de rápidas mudanças. O processo de globalização fez isso conosco, né? O processo de exigências na qualificação profissional também. O processo de manutenção de algumas pessoas em alguns cenários especiais dessa qualificação profissional também. Então, são mudanças muito rápidas. Ainda há pouco conversava com a Sueli, ela me dizia, daqui 5 anos, numa perspectiva de inclusão de uma pós-graduação, falei, muito tempo. 5 anos já não é mais um tempo que a gente pense como algo que dê conta. O tempo é hoje, é agora. Então, as mudanças são muito recentes e muito rápidas, né? E nessas mudanças, nós também temos grandes conquistas. Conquistas de grandes possibilidades, de respeito profissional. Penso que não foram apenas as pessoas que não são, os profissionais que não são da nossa área, que falaram isso aqui agora, mas nós sabemos do respeito profissional que hoje nós temos nesse cenário político, nesse cenário nacional, né? Temos, por exemplo, nesse respeito, nesses avanços, eu situo sempre a questão da enfermagem obstétrica. Não dá para não falar sobre isso hoje. Nós falávamos quando eu comecei a estudar na década de 70, na questão da saúde pública. Para nós era um exemplo, sempre, né? Porque eram pessoas que tinham conquistado um espaço social, tinham uma autonomia. Quando se fala em protocolos hoje, né, Cristina? Os protocolos, eles vêm de uma época muito mais remota do que a gente possa imaginar. Não com esse nome de protocolos, mas as pessoas tinham autonomia para agir. Hoje, a gente tem a área da saúde pública, né, da saúde coletiva, ainda com grandes avanços, com grandes possibilidades, e temos uma área que veio com muita luta, com muita briga, com muita garra, que é a enfermagem obstétrica tentando se localizar. E a gente não pode deixar de reconhecer o que significa isso no cenário das políticas públicas.
Porque o reconhecimento é muito importante nesse lugar. Embora todas as nossas dificuldades, os enfermeiros obstetras aqui presentes, né, Jana, pode me dizer isso, embora todas as dificuldades que a gente também acompanha, mas nós sabemos de todas as facilidades e todas as conquistas que já se tem nesses lugares, né? Isso nos impõe uma coisa muito especial, né? Para mim, é uma maneira de ver, né? O caráter da responsabilidade. E aí, nesse caráter da responsabilidade, vem a busca pela qualificação acadêmica para o melhor direcionamento desta formação acadêmica para as necessidades da profissão, incluindo aqui as necessidades desse sujeito, que é o usuário do serviço de saúde, e todo o seu contexto vivencial, porque ele não vem sozinho, ele vem com a família e ele vem num contexto que lhe é muito próprio. E aí, quando eu coloco a questão da responsabilidade para formar, é porque, de fato, nós precisamos saber exatamente o que queremos para a nossa profissão. E, de vez em quando, a gente se encontra aí com dificuldades, com outros profissionais querendo demandar. Nós temos uma legislação própria, nós temos uma autonomia pela própria legislação, e a gente não precisa de ser indicada, né, quais são as nossas necessidades por outro profissional. Nós sabemos quais são, então acho que a responsabilidade é nesse sentido. A profissão, do meu entendimento, ela clama por competência científica, né, para dar conta da formação, e aí entendo, pautada numa coisa que nós não podemos esquecer como formadores, que são as diretrizes curriculares nacionais. Temos aqui no cenário algumas pessoas que acompanharam isso de perto, através da luta da categoria junto com a Associação Brasileira de Enfermagem, suas seccionais e os órgãos de classe, com algumas dificuldades aí nos órgãos de classe, mas que conseguimos ter, né, que é através da resolução número 3 de 2001, de 7 de novembro de 2001, quer dizer, a gente já não tem mais tão pouco tempo assim, já não podemos mais dizer que nós temos um currículo novo aprovado, nós temos um currículo que já deve ter sido implantado por todas as universidades públicas e privadas para dar conta daquilo que de fato nós profissionais queremos. Por que eu estou falando de currículo? Porque quando nós falamos desse lugar, nós estamos hoje falando num evento proposto pela ABEM Nacional, pelas ABEM seccionais, que estimula, de certa maneira, as universidades públicas e privadas, as escolas e faculdades de enfermagem, a discutirem um determinado tema que é nacional, e penso, não podemos deixar essas ideias aqui morrerem. Na verdade, o currículo, as diretrizes curriculares estão fazendo 10 anos, né? Em novembro, 10 anos, e quanta novidade e quanta avaliação já se tem em relação a isso. Eu já não estou vivendo de perto mais essa questão da avaliação, mas à distância a gente acaba acompanhando o processo. Nessa questão de falar desse lugar, a gente também não pode esquecer, resgatando aí, né, e o resgate para mim é sempre uma palavra de ordem, resgate e reflexão crítica, nós não podemos deixar de pensar um pouquinho atrás, fazendo esse resgate, da questão da nossa formação. E aí, de uma maneira muito rápida, dizer para vocês que a nossa formação, ela passou por basicamente 4 grandes reformas apenas. A primeira delas aconteceu na década de 30, né? O mercado de trabalho para os enfermeiros, eles encontraram concentrados na área da saúde pública. Então, a gente começa com a questão da saúde pública. Em 49, com a regulamentação da profissão, houve, né, a recondução do perfil do profissional para um modelo de atenção individual e curativa. Então, vocês vejam que a gente vai mudando rapidamente de uma questão que é preventiva, quando tudo indica as nossas dificuldades, para uma questão que vai se tornando individual e curativa. Então, a gente já está pensando num outro aspecto, que é o da doença, né, apontada pelo mercado de trabalho. O que se percebe aí é que a saúde pública ela vai perdendo espaço para a área da assistência curativa, configurando um novo modelo de atuação profissional, sem dar conta da assistência preventiva, já naquela época tão necessária à população que vivia em precárias condições. Então, vejam como a gente vai mudando de acordo com os indicativos sociais, né? Na década de 60, mais precisamente 62, com o parecer 271
2/62 do Conselho Federal de Educação, o currículo privilegia as clínicas especializadas, né, de caráter curativo para atender à privatização da saúde de forma empresarial em plena expansão na época. Então, vocês vejam quanta rapidez, em 30 anos, a gente já com um modelo de cuidar voltado para as especialidades e voltado para a questão da privatização, né? Quer dizer, o próprio serviço de saúde já vem aí tomando uma outra configuração. Na década de 70, com o parecer 63, de 72, constata-se a terceira reforma do ensino de enfermagem, na qual o currículo foi atualizado para atender a reforma universitária, né, Lei 5.540/68, e nesse período não houve assim, grandes mudanças significativas. O que aconteceu foi a necessidade do enfermeiro no domínio da técnica, então reforça-se isso, devido aos avanços da tecnologia e da evolução científica. Então vejam que a gente tem um modelo de ciência que é aquele, né, da biomédico, né, principalmente, pautado na questão da tecnologia pesada e do experimento, né, e com isso a gente vai cada vez mais se encaminhando para atender a essas perspectivas e ao mercado de trabalho muito comum naquele momento, a uma questão das especialidades. A quarta grande reforma, isso só para a gente situar rapidamente o que vem acontecer com as diretrizes curriculares. Essa quarta reforma aconteceu exatamente com as diretrizes curriculares que propõem o perfil do formando, né, egresso profissional como sendo o enfermeiro com formação generalista. Então a gente retoma, de certa maneira, alguma coisa que deixamos para trás, né? Generalista, humanista, crítica e reflexiva, profissional qualificado para o exercício de enfermagem, com base no rigor científico e intelectual e pautado em princípios éticos. Acho que nada aqui está posto por acaso. Há o resgate do humano, né, e o resgate do princípio ético, não perdendo de vista a questão da produção do conhecimento. Está aí posta a questão da cientificidade como algo importante para produzir conhecimento para a enfermagem, a partir da enfermagem. Capaz de conhecer e intervir, o perfil ainda continua, né, sobre os problemas, situações de saúde e doença mais prevalentes no perfil epidemiológico nacional, com ênfase na sua região de atuação, identificando as dimensões biopsicossociais dos seus determinantes. Capacitado a atuar com senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano, mas, além disso, o enfermeiro com licenciatura em enfermagem, sabemos que nem todas as escolas, faculdades têm licenciatura, é o caso da nossa, por exemplo, mas no caso da UF é um privilégio, né, numa universidade pública que ainda, eu acho que continua com a licenciatura, parou, porque eles pensaram e discutiram isso até onde eu acompanhei, como uma possibilidade de não perder a licenciatura posta no modelo que nos interessa, e não no modelo que estava proposto pelo Ministério naquele momento, né? Mas as diretrizes prevêem, né, enfermeiro com licenciatura em enfermagem é capacitado para atuar na educação básica e na educação permanente do profissional em enfermagem. Nós somos enfermeiros responsáveis por uma equipe de trabalho e não podemos esquecer que nessa equipe nós temos os auxiliares e os técnicos com os quais nós temos que conviver com o mesmo grau de responsabilidade que atuamos na academia, preocupados com a questão da formação desses profissionais. Nesse sentido, precisamos nos apoiar, eu entendo assim, né, na concepção crítica da educação, que pretende ser uma educação para a mudança, para a libertação, solicitando uma relação de proximidade entre os profissionais e a população. Nessa relação educativa, a produção do conhecimento passa a ser algo coletivo, gerando uma modificação mútua, porque ambos são portadores de conhecimentos distintos. Ainda há pouco eu falava para alguém de educação popular, existe um grupo de trabalho, um GT de trabalho da Abrasco, né, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, fortíssimo com o grupo de educação popular, com muito trabalho interessante a partir do coletivo e não necessariamente das demandas profissionais. Nesse contexto, alguns aspectos também são importantes, e aí não dá para a gente escamotear
a questão do próprio SUS, né? O que significa isso para a gente? Porque nós temos um currículo de 10 anos que traz algumas inovações na sua proposta e no seu perfil. Temos uma reforma sanitária que aconteceu há mais de 20 anos, no último congresso já se discutia isso, né? A questão dos 20 anos do SUS, acho que 22 anos agora, se não me engano é isso. E com isso, a gente tem aí alguma situação muito especial, né? Uma proposta que também veio de uma luta da categoria da saúde, né? Para implantar algo que desse conta de alguma coisa muito especial para nós. E o foco nessa nova proposta é exatamente da promoção da saúde. Então, não querendo falar aqui das questões ideológicas do SUS e não necessariamente da reforma como um todo, mas dizer que nós mudamos de alguns focos e aí nós retomamos para a promoção da saúde e as diretrizes que vêm depois, elas não se conformariam de outra maneira que não fosse dando conta da promoção da saúde, e essa é a base do nosso currículo. Numa perspectiva de visualizar esse ser humano de uma outra maneira, e aí que as questões éticas são importantes para nós, né? Do SUS emergem princípios básicos que devem ser desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição, universalidade de acesso a serviços em todos os níveis de assistência, integralidade da assistência, entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Divulgação das informações, e hoje nós temos isso com muita clareza, porque era muito difícil, né, nas décadas anteriores, acesso às informações. A divulgação hoje é importante. A igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégio de qualquer espécie. A partir disso, é preciso entender que o campo da saúde, ele não é privativo de nenhum núcleo profissional, né? Na medida em que o cuidar de pessoas se constitui em espaços de escuta, de acolhimento, de diálogo e relação ética e dialógica entre os diversos atores implicados nessa produção do cuidado. A equipe interdisciplinar é fundamental para o êxito da proposta, mas não podemos esquecer que o sujeito usuário desse serviço, ele é fundamental e um participante ativo tão importante quanto qualquer outro membro da equipe. Para a formação profissional, bem como a educação permanente, deve estimular, né? Portanto, entendo que a formação e a educação permanente, ela deve estimular o trabalho em equipe, de modo a favorecer o diálogo entre os profissionais de saúde, como também a definição coletiva da assistência ao usuário como foco central das ações de saúde. Assumir a integralidade na perspectiva de Morin, a integralidade na educação e saúde, significa que os profissionais passem a perceber a comunidade como seres que sabem, sabem que sabem, sabem porque sabem, sabem como sabem e sabem dizer a terceiros o que sabem, e não menos importantes agem consequentemente aos seus saberes. Portanto, Morin nos diz aí algo muito especial para configurar esse sujeito no foco dessa atenção. Trazer Pinheiro, né, em 2001, nos diz que a integralidade é assumida como sendo uma ação social resultante da permanente interação dos atores na relação demanda e oferta em planos distintos de atenção à saúde, que vai do plano individual, onde se constrói a integralidade no ato da atenção individual, e o plano sistêmico, onde se garante a integralidade das ações na rede de serviços, nos quais os aspectos subjetivos e objetivos sejam considerados, né? Na verdade, trago essas questões rápidas sobre a integralidade, porque eu acho que ela nos permite uma condição mais própria na possibilidade da inclusão, na possibilidade da resolução das situações e, consequentemente, de um compromisso ético com essas pessoas. A integralidade, ela implica uma recusa ao reducionismo, uma recusa à objetivação dos sujeitos e talvez uma afirmação da abertura para o diálogo. No caso da formação dos profissionais, a integralidade é a possibilidade de usar conteúdos e cenários de aprendizagem que deem uma visão integral da relação profissional-usuário, profissional-gestão e política e sociedade. Então vejam que o compromisso e a responsabilidade é grande.
Desse modo, né, pensar sobre o tema que me foi proposto, ou seja, cuidado de enfermagem ética na inovação, me leva a considerá-lo de extrema importância para o agir do profissional da saúde, pois trabalhamos em prol do humano, né, do ser humano, que, do meu ponto de vista, eu vejo como uma questão ontológica, do ponto de vista ontológico e, portanto, existencial. Quando eu digo isso, eu estou situando esse sujeito nesse cenário onde vive, com suas dificuldades, com suas facilidades, sabendo agir de determinada maneira, né? Envolto por uma dimensão concreta e singular de ser e estar no mundo. A existência é um modo de ser de cada um. Assim, precisamos lidar, né, com estes sujeitos, né, das nossas ações profissionais, ao rigor do que a própria palavra nos impõe. E não menos que isso, com a mesma seriedade e criatividade, seja lá quem for essa pessoa. Quando falamos em humanização, é importante que façamos algumas reflexões sobre isso também, né? Pois somos seres humanos, cuidando de outros seres humanos. O que faz um ser humano, por exemplo, ouvir sem escutar, olhar sem enxergar, falar sem se fazer ser entendido, agir sem se envolver? Essa tem sido uma prática frequente no serviço de saúde. Quando a gente fala dessa maneira e resgatando essas questões de formação e colocando nesse lugar a questão do humano, de certa maneira o que eu quero dizer é isso. Precisamos agir de uma forma diferenciada. E aí algumas estratégias elas são importantíssimas para que a gente possa agir de forma diferenciada, mas pautada no princípio da ética, né, e da cidadania. Por exemplo, devo ressaltar que nós, profissionais do humano, nós temos como matéria-prima para o exercício da nossa profissão o próprio ser humano. Né? Eu, num dado momento, alguns anos atrás, não é recente, preparando uma fala para alguém havia me solicitado uma fala, e eu muito preocupada que falar, quando se fala de humanização, de ética, no cuidar, porque não é a primeira vez que a ABEM propõe esse tema. E aí eu me dei conta na madrugada de que eu não trabalho com tijolo, eu não trabalho com madeira, eu não trabalho com cimento, eu não trabalho com concreto. Eu trabalho com o próprio ser humano. E com todas as possibilidades invasivas, porque embora a gente diga, olha, não vai doer, por que não vai doer? Eu já estou invadindo a privacidade dele naquele momento e eu já estou promovendo a dor, porque vai doer sim. Por que mãe fala para o filho, olha, qualquer coisa peça para a enfermeira te dar uma injeção? E já cria um terror da criança em relação a isso. É porque dói. E quantos adultos têm medo também, né? O sofrimento causa medo. Nós lidamos com o próprio ser humano, né? E toda essa sua peculiaridade vai existir, seja ela qual for. Não devemos antever ou mesmo pré-conceituar as suas necessidades, pré-estabelecer essas necessidades. Mas no processo de interação e reciprocidade de perspectivas, captar e planejar conjuntamente o que deverá ser feito. Eu, por muitos anos, na faculdade de enfermagem, coordenei um projeto de extensão comunitário. Na verdade, o que eu tinha muita vontade era de ter acesso como profissional à comunidade, ao entorno, né, de Vila Isabel, e fazer daquilo um laboratório de aprendizagem. Daquilo no sentido, quando a gente fala de um modo mais simples, né, a coisa, ela significa algo muito importante do ponto de vista filosófico para a gente. É algo que eu quero encontrar. Então, quando eu falei daquilo, não é uma expressão pejorativa. Mas daquele cenário, né, algo de aprendizado profissional, porque fiz habilitação em saúde pública na época, nunca trabalhei em saúde pública e tinha muita vontade de experienciar o trabalho nas comunidades. E fui coordenar um projeto de creche comunitário. A aprendizagem começou na partida, porque o plano de ação que se programava, os mais antigos sabem disso, nos bastidores de um centro municipal de saúde, porque se reuníamos lá, né, os professores, os estudantes, às vezes com exceção do profissional, quando eles podiam participar, e a gente fazia o plano de ação. Quem foi aluno deste Teresita aqui sabe bem do que eu estou falando, né? Então, plano de ação para levar para desenvolver na comunidade. Quando eu cheguei na comunidade, o que eles queriam não era aquilo que eu tinha levado. Eles queriam outras coisas. Primeiro aprendizado começou aí. Então, passamos a trabalhar de uma outra maneira. Íamos com os estudantes, eu e os estudantes,
nas rodas de conversa, a gente identificava as dificuldades, as facilidades, e aí então a gente planejava de uma forma conjunta o que a gente ia fazer. Isso na década de 90, quando eu também era doutoranda na Escola Nanieri, e aí nesse momento trabalhei inclusive com esse tema, uma tese, né, com a creche comunitária, por conta dessa rica aprendizagem, por conta de uma maneira de fazer que não é aquela que eles querem fazer. Nessas rodas de conversa, eu tive alguns alunos muito interessantes, né? Alguns eu convivo até hoje, inclusive com colegas de departamento. E lá eu tive uma aluna, ela era de Petrópolis, ela descia diariamente, era a primeira a chegar, era a última a sair, ela não tinha problema de trânsito que os nossos alunos enfrentavam para chegar nos locais. Né? Isso aí já é outra rica aprendizagem. Quando você quer, estabelece metas, compromissos, você não tem problema com horário. E um dia ela saiu com uma coisa muito interessante na roda de conversa. Professora, lá na comunidade, próximo da minha casa, onde eu moro, onde eu faço um trabalho também, voluntário, a comunidade, um grupo lá da região, políticos provavelmente, entenderam que aquela comunidade precisava de banheiros públicos e eles mandaram construir os banheiros públicos. Né? E aí, qual foi a surpresa? Que a comunidade subiu e plantou flores nos vasos sanitários. Porque o que a comunidade não queria era isso. Eles estavam querendo uma casa, né, um local, para velar os seus mortos. Naquele momento, eu nunca esqueci esse exemplo. Porque naquele momento o que eles queriam era isso. Às vezes, o que eles querem é uma coisa tão pequena. E a gente não ouve, a gente propõe. Então, no que a gente propõe, a gente não atinge os objetivos propostos. Por quê? Porque não ouve. Quer dizer, é aquele que escuta, ouve sem escutar, olha sem compreender e nada quer realmente em relação a isso. O cliente, nessa perspectiva, né, de ser visto como humano, nessa modalidade de atendimento, ele é considerado sujeito e não mero objeto de manipulação, ao mesmo tempo que se transforma num receptáculo de informações, instruções, que muitas vezes não tem nada a ver com ele. Isso não acontece só com a pessoa com quem nós estamos cuidando naquele momento, com os alunos também. Né? Muitas vezes a gente está dando uma série de informações que não tem nada a ver com a realidade e está totalmente desarticulado. Então, acho que o currículo propõe mudanças, ele propõe mudanças nesse sentido. Né? Cuidamos dele sem qualquer reflexão sobre esse processo, preconcebendo suas possibilidades, limitações e agindo como se tudo soubessem, o que caracteriza uma grande contradição do cuidado que realizamos no dia a dia. Esta contradição suscitada pelo tema me é muito clara quando agimos por conveniências e obedecendo sem qualquer avaliação crítica critérios pré-estabelecidos para todos, nos quais a rotina institucional se transforma de modo geral em leis universais. Então, é agir por programas, né, por estratégias governamentais, sem fazer os devidos ajustes, reajustes e adequações ao próprio cenário local. Né? Tem que ser dessa maneira, não. Vamos avaliar e ver de que maneira é a melhor para atingir naquele momento, aquele grupo. E aí eu tenho uma fala da Margaret Newman, que é uma teórica americana, uma enfermeira americana, teórica de enfermagem, em 95, ao escrever o texto Prospectivas, adentrando o século XXI, ela nos diz o seguinte: eu oro para que estejamos prontos para dar um passo adiante. Tem tudo a ver conosco, né? À medida que as necessidades das pessoas são priorizadas acima da ganância, busca de status e hierarquia do nosso atual sistema. E pergunta: quais são as necessidades das pessoas? Ela responde: fale com uma mulher idosa que teve câncer, dentre tantas outras doenças físicas, e ela lhe falará sobre a falta de conexão com sua vida, de sua inabilidade de experienciar seu próprio afeto e cuidado. Fale com um homem de meia idade com doença coronariana e ele lhe contará sobre as oportunidades perdidas em sua vida, sobre sentimentos sempre reprimidos ao agradar outros e encontrar dificuldades de expressar a si mesmo. Fale com um jovem com AIDS e ele lhe dirá sobre suas perdas de amigos e família. Ele lhe dirá que ele reconhece o vírus como seu amigo.
o que está ajudando a reconhecer-se e a outros. Isso é para a nossa reflexão, né? A partir disso, e de um ângulo bem otimista, poderíamos perguntar: por que pensar sobre o cuidado de enfermagem, ética e inovação? De certo modo, poderemos dizer que temos aqui um pressuposto, né? Reconhecer que aquilo que consideramos indispensável para nós é também dispensável para o próximo. Porém, penso que, na verdade, a tendência é achar que os nossos direitos eles são sempre mais urgentes que os do outro, do próximo. Ora, o esforço deve se dar no sentido de incluir o nosso semelhante no mesmo elenco de bens que reivindicamos para nós com base na reflexão sobre os direitos humanos. E aí também, para esquentar um pouquinho essa questão da humanização, do cuidado humanizado, porque eu acho que quando se fala em ética, é disso que nós precisamos falar, né? Eu trago uma situação, né? E eu digo assim parafraseando Cândido ele é um literata, um professor da USP. Em 1995 ele escreveu o seguinte: humanização é um processo que confirma no homem alguns traços que consideramos essenciais, como o exercício da reflexão, só nós fazemos, a aquisição do saber, a disposição para a compreensão do outro, o afinamento da sensibilidade, a capacidade de apreender e contextualizar os problemas da vida, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, o senso de humor e a capacidade de adequar o conhecimento a diferentes realidades socioculturais, respeitando os direitos humanos. Quer dizer, Cândido, ele, nesse seu texto, ele nos fala de modo muito próprio, né, sobre o que é humanização e que nós precisamos refletir mais sobre isso e sobre isso nesse contexto. Para dar ênfase ao contexto dessas reflexões, eu trago Mairoff, que alguns também aqui conhecem, né, é um filósofo americano, que em 1971 ele diz o seguinte: que cuidar de outra pessoa no sentido mais significativo é ajudá-la a crescer e a se realizar. O cuidado enquanto ajuda o outro a crescer e a se realizar é um processo, uma maneira de se relacionar com alguém que implica em desenvolvimento, da mesma forma que a amizade só pode emergir com o tempo, através da confiança mútua e de um aprofundamento e uma transformação qualitativa do relacionamento. Nós não temos amigos olhando para cada um que sai aqui cheio de amigos, não é isso? Há toda uma aproximação, há toda uma relação mútua e uma relação de confiança. Ele coloca de uma forma muito simples para a gente o que para ele é fazer o outro crescer, né? Como é que eu posso estar nos serviços, como é que eu posso lidar com a comunidade sem criar vínculos, como é que eu posso, estabelecendo vínculos, identificar situações e dar conta dessas situações da melhor forma possível, respeitando esse sujeito, consequentemente numa atitude ética, né, de vê-lo como um ser de direitos constitucionais, né? A partir disso, penso que Cândido tem razão. Na medida em que eu cuido, ajudando o outro a crescer, eu estou conferindo algumas características essenciais que permitem o seu desenvolvimento, né? Dessa forma, para cuidar de alguém, preciso conhecer quem é esse alguém, quais os seus poderes e limitações e o que conduz o seu crescimento. Preciso saber como responder às suas necessidades e que são os meus próprios poderes e limitações. Eu, recentemente no Rio, não me lembro exatamente se era no supermercado, em que lugar foi, alguém chegou para mim e perguntou assim: a senhora pode ver aqui o valor? Eu não sei ler. Se eu estivesse no interior do país, onde onde a gente não tem condições de atender, você está no interior do país, né, onde a precariedade da situação é grave e limita. Mas no Rio de Janeiro, na grande metrópole, uma cidade turística, uma cidade, né, carnavalesca, uma cidade, né, e com todos os adjetivos que ela tem, do seu lado você pode estar como cliente dessa maneira. Não sabe ler, não sabe escrever, e você fala, e ele, para não perder a elegância,
ele vai fazer de conta que ele está entendendo tudo e ele vai para casa e faz tudo errado. É muito incomum isso? Não é incomum. Porque a primeira coisa que a gente precisa conhecer, e a gente não tem tempo mais para conhecer ninguém, e a gente não tem tempo para dar tempo para que as pessoas se coloquem. A necessidade do diálogo, a necessidade da conversa, a necessidade de se fazer ouvido é muito grande. Né? É muito grande. Cuidar envolve dedicação, envolve paciência, envolve sinceridade, envolve confiança, humildade, para reconhecer que num dado momento também não sei o que fazer. Eu, como profissional, não sei o que fazer, mas eu posso pedir ajuda para resolver. Porque também, às vezes, a gente se incorpora de um poder acadêmico, né, academicista, entende de tudo, fala de tudo com uma certa eloquência e, entretanto, não sabe fazer a ação mais prática daquele cenário, daquele lugar. Eu preciso ter humildade para reconhecer em alguns momentos que eu também não sei como agir e pedir ajuda a quem sabe que pode, com certeza, numa interação aí, fazer um brilhante trabalho e dar resposta. Também preciso ter esperança e muita coragem, né? Poderíamos, assim, ressaltar que estas características, elas são indispensáveis para um cuidar humano, portanto, para o ensino na perspectiva de uma assistência humanizada e ética. O cuidar humano e o cuidar, eles são vistos como ideal moral da enfermagem, isto é, um estilo, um modo próprio de cuidar, no qual o enfermeiro, ele é coparticipante num processo de interação que se concretiza na intersubjetividade. E isso é Waldorf que nos fala, né? Uma teórica de enfermagem do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, porque ela trabalhou em Santa Catarina. Cuidar, para Heloíta Neves, que também eu a considero uma teórica, envolve aplicar atenção, refletir, pensar, ter cuidado. Cuidar é um ato humano que está presente no cotidiano da vida de cada ser humano e, com mais razão ainda, é um fenômeno que faz parte da vida da enfermeira, que considera sua profissão como arte e ciência do cuidado à saúde, buscando o crescimento e aprofundamento pessoal em cada situação vivenciada. Deste modo, e querendo compreender o que é ética, me apoio em Vasquez, né? Quando ele diz o seguinte, quando ele afirma, né, nos diz que a ética é a teoria ou ciência do comportamento moral do homem em sociedade. Seu objeto de estudos, né, é constituído por um tipo de atos humanos, os atos conscientes e voluntários dos indivíduos que afetam outros indivíduos, determinados grupos sociais ou a sociedade em seu conjunto. A moral se refere ao comportamento adquirido ou modo de ser conquistado pelo homem. Eu posso adquirir um comportamento moral e ético, com certeza, a partir do desenvolvimento, e alguém colocou aqui na mesa, inclusive, né? A partir do meu desenvolvimento, lá na minha infância, e a gente já trabalhava com essas questões, que eu desenvolvo determinadas virtudes e o caráter ético e o caráter moral que me conduz a um agir ético, né? O Boff, Leonardo Boff, nos seus estudos, ele destaca que a ética tem a ver com os fins fundamentais, como poder morar bem, com valores imprescindíveis, como defender a vida, especialmente a do indefeso, com princípios fundadores de ações, dar de comer a quem tem fome. Leonardo Boff é fantástico, tem muita coisa publicada com esse tema, né, da ética e da moral, e ele fala de uma forma muito simples para a gente entender o que é isso, né? A ética, segundo Boff, é um conjunto de valores e princípios, de inspirações e indicações que valem para todos, pois estão ancorados na nossa própria humanidade. Ele não sai desse contexto. Tem sua origem na expressão grega ethos, que significa morada, casa, e deve ser compreendida existencialmente como um modo de o ser humano habitar como forma de organizar a vida em família. É como eu me situo existencialmente no mundo, com a minha maneira própria de ser e estar, buscando os meus ideais, tentando ser ética o tempo todo, não me corrompendo, por exemplo, com as situações, e costumo dizer, por isso falo desse lugar com tranquilidade, porque consigo
trabalhar na perspectiva humana e ética, né? A moral, para ele, morar nesse contexto implica a harmonia dos que moram, significa organizar o interior e o exterior dessa casa para viver humanamente, porque ele coloca morada como uma casa, simbolicamente. E aí, você externamente cria situações para conviver bem com o vizinho, mas você também tem um estilo próprio. Nesse estilo próprio, você tem a sua questão, né, ética aí, embutida de como é que você age com relação aos outros. A moral, então, significa as formas e os diferentes estilos que cada um utiliza para organizar a sua casa, de acordo com seus padrões culturais. A ética já nos impõe a própria situação do compromisso externo, né? Eu convivo com o vizinho, ele está lá, eu sei até onde eu vou, do meu espaço, mas dentro da minha casa eu tenho um estilo próprio de agir, de organizar o imobiliário. Então é como a gente se constitui do ponto de vista moral para agir eticamente. Immanuel Kant, filósofo, né, ele afirma que a pessoa humana só pode ser tratada como tal pelo reconhecimento de sua irredutibilidade a qualquer sistema funcional. Daí o seu imperativo categórico, ele diz o seguinte: age de tal forma que tomes a humanidade, tanto em tua pessoa como na de cada um, ao mesmo tempo, sempre como fim, e não como simples meio. O homem, enquanto tal, todo ser racional, ele existe como fim em si mesmo, não simplesmente como meio para o uso arbitrário dessa ou daquela vontade, mas deve sempre, em todas as ações, tanto as que se dirigem a si mesmo, como as que se dirigem aos outros seres racionais, ser considerado igualmente enquanto fim. Quer dizer, nunca como objeto de manipulação, né? Portanto, podemos considerar que a humanização se dá em ato entre os humanos e os seres humanos como algo que faz parte do seu interior. É uma atitude, não se dá apenas por uma ação exteriorizada e que se constitui na maior possibilidade de atingir o ethos. O ethos ou ética não é algo acabado, mas algo aberto a ser sempre feito, refeito e cuidado, como só acontece com a moradia humana. Tem uma situação de conflito, eu preciso resolver. Ainda não foi a melhor forma. Eu vou cada vez mais lapidando essa situação de tal forma que eu a resolva da melhor forma possível. A ética não está reservada apenas aos especialistas, mas a cada ser humano envolvido nos conflitos cotidianos, isto é, onde há decisões a serem tomadas, reflexões a serem feitas, liberdade a ser alcançada, a ética. Isso nos diz um bioicista que é Durant. Assim, não podemos esquecer que no centro de toda a ética está o conceito de responsabilidade. E como nos diz o próprio Durant, assumir responsabilidades é realizar corajosamente a ação que se impõe, mas é em primeiro lugar refletir sobre a própria ação que se impõe, levando em conta ao mesmo tempo a situação concreta em sua singularidade e complexidade, segundo suas especificidades. Deste modo, não podemos esquecer que a singularidade do contexto vivencial e a condição de saúde do sujeito cliente do serviço, incluindo a família e a comunidade onde vivem, bem como a especificidade dessas relações. Elas todas têm que estar imbricadas naquele processo. Uma ética da responsabilidade é a ética de um sujeito livre, autônomo, que reflete, dotado de prudência, coragem e convicção. Aristóteles, por exemplo, né, filósofo da antiguidade, grego, considera prudência, frônesis, tão importante que ela por si só encerra todas as virtudes éticas. E complementa: o homem prudente, frônesis, delibera com calma e maturidade para depois executar rapidamente a resolução tomada. Nesse contexto, o diálogo é uma característica primordial que possibilita a resolução das situações de conflito. Para destacar a formação do caráter e a prática da virtude, elas constituem a base da experiência e da bioética. E aqui eu rapidamente toco um tema que também nos é muito importante, né, que é só para conceituar a bioética como
A ética é uma disciplina do campo da ética aplicada, e não podemos esquecê-la, porque ela também nos auxilia da condução de entender esse ser humano de uma forma diferenciada, autônomo, né? Com todas as características de um cidadão. E aí eu trago uma citação de Potter, de 1970, quando ele nos diz o seguinte, né? Ele é um oncologista e foi o nosso principal bioeticista. Ele diz que a bioética é a ciência da sobrevivência humana, que se baseia na aliança do saber biológico com os saberes humanos, saberes biológicos bio, e os valores humanos ética, bioética. Quer dizer, para ele, da sobrevivência, porque nós precisaríamos de algo para dar conta da sobrevivência do ser humano no planeta, porque a relação não é só de homem, cuidado, ética do cuidado, mas principalmente de planeta Terra e todos os sobreviventes nesse planeta, né? Essa é a relação principal. Segundo Potter, para essa ciência da sobrevivência, é preciso, antes de tudo, um delicado respeito aos valores humanos. É uma ética aplicada que se ocupa do uso correto das novas tecnologias na área das ciências médicas e da solução adequada dos dilemas morais por elas apresentados. E ainda, a ética não deve ser considerada como uma mera solução de problemas intelectuais, mas como aquisição de hábitos, de qualidade de caráter. Aristóteles dizia, é pelo hábito do bem que eu me torno um homem virtuoso. Acho que na enfermagem, penso que a gente deveria fazer isso. Pelo hábito do bem, nos tornarmos homens e mulheres virtuosos do ponto de vista da atenção a esse ser humano. É pelo hábito da prática do bem que nos tornamos um hábito virtuoso. Essa é a fala de Aristóteles. Pegoraro, né, professor da UERJ, aposentado tanto da UERJ quanto da UFJ, ele é um filósofo, ele nos diz o seguinte, que a ética se origina na relação viva entre um eu e um tu, ou entre duas pessoas, e que, portanto, ela é relacional. A reciprocidade interpessoal estabelece a eticidade de nossos comportamentos e ações. E ele nos lembra de Levinas, um outro filósofo, quando nos diz que o apelo ético é o rosto do outro, e que o rosto do outro interpela e pede reconhecimento e respeito. Você pensa naquela criatura, né, moribunda, num leito, que não fala, que não responde, e você só invade, entendendo que isso é a melhor forma de tratar. O rosto dele está apelando, está solicitando uma outra forma de cuidar, né? Esta concepção torna a ética objetiva, né? Vou concluir. Somos éticos em relação a alguém e não porque obedecemos a normas, né? E complementa, não é a norma que torna a ética objetiva, mas a pessoa e o rosto do outro. Entendendo que isto vai para além da questão da norma e para a questão da própria legislação, mas para uma configuração que se dá nas relações. Nesse caso em particular, o rosto do outro, simbolicamente aqui representado pelo sujeito que se constitui na demanda do serviço de saúde, solicitando por respeito à sua condição humana de viver e a sua dignidade como cidadão de direitos constitucionais. E aí, para tentar ir um pouquinho mais rápida, né, vou dizer para vocês que a enfermagem ela não é mais nem menos do que a profissionalização da capacidade humana de cuidar, através da aquisição e aplicação de conhecimentos, atitudes e habilidades apropriadas aos papéis prescritos em enfermagem. E eu trouxe isso por quê? Porque é importante destacar que não devemos pensar em tecnologias apenas sob o ponto de vista de máquinas e equipamentos. Fazer aqui uma pequena ligação com essas inovações, no sentido de entender que máquinas ou equipamentos, né, como algo novo e moderno, mas como algo que nos conduza a agir de modo eficaz, construindo saberes sobre procedimentos e intervenções que produzam o efeito desejado e nos auxiliem nos processos da saúde, da doença, da vida e da morte, respeitando sempre a dignidade humana. E essa pequena ligação eu fiz aqui para trazer uma fala de Merri, né, Emerson Merri, quando ele nos lembra que as tecnologias
tecnologias, uma classificação de tecnologias, que aí a enfermagem está totalmente apropriada. As tecnologias elas podem ser classificadas em leve, quando falamos de relações, de acolhimento, de gestão de serviços, de leve e dura, quando nos referimos aos saberes bem estruturados, como o processo de enfermagem, por exemplo, e dura, quando envolvemos os equipamentos tecnológicos de máquinas, né, e as normas. Então, nós temos um campo vastíssimo da questão das tecnologias leves que nós precisamos cada vez mais utilizar com inovações e inovações no modo de fazer, no modo de cuidar e no modo de atender aquilo que a nossa profissão clama. Ao enfermeiro é necessário o caráter crítico-reflexivo para perceber as diferentes nuances das transformações acadêmicas e sociais, para estar apto a saber redirecionar o seu caminho, para dar conta com responsabilidade das conquistas e avanços da profissão. Portanto, eu coloco aqui algumas coisas para finalizar, dizendo o seguinte: cabe ao enfermeiro buscar na interdisciplinaridade a não banalização do novo, do desconhecido, mas o aprofundamento necessário para a sua inserção com competência na grande área da saúde, né? Ser um profissional que se pauta em pressupostos ético-morais imprescindíveis ao cuidar, que é o núcleo central do seu fazer, desenvolvido através do suporte e da proteção à dignidade do ser humano, promovendo a saúde e a qualidade de vida através do ambiente humano e seguro. Ter compromisso ético-político com a sociedade na qual se inscreve, tanto no aspecto da saúde como no aspecto da formação para o desenvolvimento da capacidade para o cuidado. Agir com competência e dedicação para vislumbrar os avanços da profissão com a tecnologia do cuidar no mundo contemporâneo, assumindo o compromisso de fato com o ser humano, ou seja, essa usuário do serviço, né, em função de uma proteção cada vez mais responsável com a vida humana. Repensar o cuidado e a enfermagem como a essência da profissão, incorporando sensibilidade, atitude ética, criatividade para rever e reorientar as suas ações, capacidade para apreender as necessidades do ser cuidado na perspectiva existencial e, portanto, contextualizado. E, nesse sentido, eu penso que a academia tem um papel preponderante como órgão formador para estimular, despertar e desenvolver, através da experiência educacional, a capacidade para o cuidado ético e solidário, que se constitui como essência da natureza humana. E aí, só para finalizar mesmo, né, foram as reflexões que eu trouxe para vocês, né, com esse tema, e encerrar com um poema de Carlos Drummond de Andrade, que são Mãos Dadas, que ele nos diz o seguinte: não serei poeta de um mundo caduco, como eu já não consigo viver, né? Também não contarei o mundo futuro, não cantarei, desculpe, o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Muito obrigada. O que eu pensei em falar, né? Como eu me preparei um pouco no afogadilho para essas falas, eu trouxe alguma transparência, algum material, mas eu acho que ele é desnecessário depois da fala da doutora Benedita. E algumas questões que ela falou muito tem a ver com o que eu vou tentar, né, fazer algum tipo de articulação. De fato, é como se a gente tivesse preparado quase que junto as nossas intervenções, porque o que eu gostaria de trazer para refletir com vocês tem muito a ver com o que ela colocou, né? Eu vou pedir permissão a ela para me apropriar da fala dela de algumas coisas para a gente estar discutindo. O que eu pensei em trazer de reflexão, né, o trabalho da enfermagem no âmbito da atenção básica no Sistema Único de Saúde, pensando no
tema da nossa semana de enfermagem. Primeiro que quando a gente pensa trabalho, né, a gente está assumindo uma posição política, que é pensar que essa ação ela muda com o tempo, né, e ela sofre muitas influências, né, históricas, sociais, políticas, dos trabalhadores, da evolução do conhecimento, que eu acho que foi muito bem pontuado na fala da professora Benedita, quando ela fala da formação do enfermeiro e desses momentos que a nossa formação passa, né? De um momento mais sanitarista, né? Para um momento mais hospitalocêntrico e para uma recuperação após a reforma sanitária e após com a implementação do Sistema Único, com a legislação do Sistema Único, de um olhar mais coletivo desse processo de saúde-doença e com uma abordagem não centrada no hospital. E que isso vai ser tomado, né, com uma orientação para a formação do enfermeiro a partir das diretrizes curriculares. Então, eu acho que é uma questão importante a gente pensar que esse trabalho ele sofre influência das pessoas que o realizam, né? E igualmente ela colocou uma questão muito importante, um autor que eu estou me apoiando para estar fazendo essa fala, o Emerson Elias Merri. Ele começa uma discussão, uma reflexão no livro sobre a questão do trabalho, perguntando sobre os sujeitos que realizam esse trabalho, né? Quem são esses sujeitos, né? São sujeitos, são vítimas, né? São protagonistas do seu trabalho, se sujeitam a esses trabalhos ou sujeitam alguém nesse trabalho, né? E essas pessoas que realizam esse trabalho, eles são capazes de instituir práticas diferentes ou são instituídos pela instituição na qual eles desempenham esse trabalho, né? Na realidade, às vezes, nós não temos, e ele coloca que a gente não tem uma posição única, né? Porque às vezes nós somos sujeitos e às vezes nós somos sujeitados no processo de trabalho, né? Mas que é importante que nesse processo nós sejamos responsáveis pelas escolhas que nós fazemos, de sermos sujeitos, né? A hora de sermos sujeitos e a hora de sermos sujeitados, né? Que a gente seja capaz de fazer as nossas escolhas conscientes nesse processo. Pensar trabalho também, é importante pensar a finalidade desse trabalho, né? E quando a gente fala, quando eu estou colocando aqui do Sistema Único de Saúde, para mim tem alguns princípios do Sistema Único que eles apontam para a finalidade desse trabalho, né? De garantir o acesso, de garantir o direito, a equidade, a integralidade, né? Um trabalho responsável, né? Que inclua o outro, que informe, que crie vínculo. Então, na realidade, ele traz um pouco essa finalidade. Não só um trabalho que cure, né? Como a gente imaginava anteriormente, numa perspectiva de um processo de saúde-doença, que a doença a gente possa erradicar e curar, né? A enfermagem, ela trabalha com um objeto, que é o cuidado, que na realidade ele está presente independente da cura, independente do momento, né? Então, ele perpassa a vida das pessoas em todo sentido. Então, a questão da finalidade do nosso trabalho é uma questão que também nos faz pensar eticamente, né? E eu estou fazendo esse trabalho com que finalidade? Né? Será que na hora que a gente está executando o trabalho, a gente pensa nisso? Uma outra questão que ela apontou e que é muito importante quando a gente fala do processo de trabalho é a questão das ferramentas que a gente vai se colocar, né? Quando eu realizo um trabalho, o trabalho ele tem os sujeitos, né? Nós, trabalhadores da enfermagem, trabalhadores da saúde, tem um pretenso objeto, que o nome talvez não seja mais adequado, mas como a literatura às vezes aborda, a questão do outro, né? Do nosso usuário, da família, da comunidade, e tem as
ferramentas que eu interponho entre a minha ação e para atender o outro, entre mim e o outro, para fazer realizar a minha ação. Né? E na fala da professora Benedita, é alguma coisa assim, muito rica, a questão do que o Merri traz para a gente com relação a essa questão do trabalho. As tecnologias leves, que ele, né, coloca como vínculo, e ela já abordou, né? As tecnologias leves e duras, que é o conhecimento da clínica, da epidemiologia, da administração, e dura, que são os equipamentos, né, que a gente utiliza no nosso processo de atendimento. Quando a gente pensa em enfermagem, né, nesse processo, o trabalho de enfermagem nesse processo, a gente pensa o tanto que a enfermagem teria, né, que resgatar nas tecnologias leves, né, que muitas vezes a gente se perde nesse processo e que, na realidade, a questão do acolhimento hoje, de estabelecer vínculo, quando nós pensamos, por exemplo, na atenção básica, como que isso é valorizado? Estabelecer vínculo com o indivíduo, estabelecer, fazer acolhimento, né? Fazer um atendimento mais humanizado, como que esse conhecimento das tecnologias leves, que às vezes no nosso processo de formação e no nosso processo de prática, nem sempre a gente dá tanto valor, o quanto que ele é importante, né? E o quanto que nós seríamos instituintes de novas práticas se realmente assumíssemos isso como uma questão mais séria do nosso fazer, da nossa profissão. E eu fico imaginando, quando eu me propus a pensar, né, refletir com vocês a questão da atenção básica, porque em termos de literatura, diz que 85% dos problemas de saúde eles poderiam ser resolvidos nesse âmbito da atenção básica. E eu tenho que declarar, não possível, já declarei para muitos, mas tenho que declarar a minha defesa pelo Sistema Único de Saúde, pelos princípios do Sistema Único, acho que eu acredito nisso. Com a implementação da Estratégia de Saúde da Família, que é uma estratégia da atenção básica, né, aconteceu um aumento muito grande de espaços de trabalho para o enfermeiro, né? E eu acho assim que o quanto que o enfermeiro ainda tem de espaço nesse campo para poder se afirmar como trabalhador, para poder estar mostrando a sua competência, né? Em muitas ações, né, quase todas as ações que a atenção básica desenvolve, tem o enfermeiro, né, como ou protagonista daquela ação ou orientador daquela ação de alguma maneira, e quanto que às vezes nós ficamos presos nessas tecnologias mais pesadas, né, e esquecemos de muitas coisas que estão ali ainda para ser feitas, né. Eu fico, o que eu quero pontuar com isso? Por exemplo, as nossas rotinas, né, os nossos protocolos, nossas rotinas organizacionais, né, elas são de fato, às vezes, o que esse autor chama, às vezes, de trabalho morto, né? De uma certa maneira, essas rotinas nos aprisionam a desenvolver determinadas questões sem levar em consideração a real necessidade do outro, né? Então, até que ponto a gente não precisa refletir sobre essas rotinas, esses protocolos, essas coisas que realmente nos aprisionam e nos dificultam de acessar o outro de uma maneira mais, que contemple mais as suas reais necessidades, né? A questão do acolhimento, por exemplo, né? Quantas vezes a gente pensa que o acolhimento o protocolo lá do pronto-socorro, né? Que agora a política de humanização coloca, mas acolher é acolher em qualquer lugar, em qualquer momento, né? Em qualquer situação, né? Para acolher não precisa de ter um protocolo, né? Precisa de ter uma predisposição
E uma questão que aí, que para mim é uma questão ética, né? Da pessoa que chega no serviço ser acolhida, independente de se ter um protocolo, de se ter um programa de humanização. Eu às vezes falo que eu não posso ficar falando muito em determinados espaços, né? Mas eu acho que ter um programa de humanização para mim é um contrassenso, né? A gente lida com o humano, por que alguém tem que oficializar uma coisa da humanização? Né? Onde é que nós fomos nos perdendo nesse processo que precisamos de colocar a questão da humanização como uma lei, né? Como uma questão programática. Então, a reflexão da questão das tecnologias leves, né? Eu acho que é um espaço que a gente tem que assumir, né? Com mais firmeza, tanto na formação do nosso aluno, né? Como no exercício da nossa prática profissional, porque para garantir a questão ética, a questão do respeito, a questão do direito, a questão das nossas escolhas mais responsáveis. Eu penso que, por isso que eu colocava o que é de novo nisso, né? De repente resgatar algum momento que a gente está perdendo nesse processo de formação. Nós às vezes ficamos encantados com as máquinas, né? Mas esquecemos que nós estamos trabalhando com pessoas, né? E por mais que os protocolos sejam importantes, na nossa relação com a pessoa, uma pessoa é sempre diferente da outra, né? Por mais que eu vá aplicar o protocolo de diarreia para todas as crianças, as mães são diferentes, as crianças são diferentes. E isso não está no protocolo, né? Está na nossa capacidade de instituir práticas diferentes, né? De sermos diferentes na medida que nós nos relacionamos com outra pessoa, com o nosso usuário, com o nosso parceiro do serviço, né, com o nosso colega. Então, na medida que nós somos capazes de instituir essas práticas diferenciadas. Então, é muito bom, né, como a Cristiane colocou anteriormente, que a Secretaria tenha protocolos, que a Secretaria garanta o exercício da consulta de enfermagem com uma perspectiva de mais integralidade, né? Mas, independente da questão do protocolo, né, a gente tem que ser capaz, eu acho que o enfermeiro tem que ser capaz de vencer os limites desse protocolo, de se colocar como um profissional ativo, vivo, nessa relação de trabalho. Porque muitas vezes os protocolos também precisam ser quebrados, né? Precisam ser rompidos para atender a necessidade do outro. Então, acho que a oportunidade que a gente tem, né, para formar esse profissional por um âmbito de atenção, né, que emprega bastante, que tem muita coisa a ser feita. Eu defendo, por exemplo, que eu acho que para a gente fazer tudo que a atenção básica coloca para a equipe, né, e teria que ter pelo menos 2 enfermeiros nas equipes de saúde da família, e mesmo assim acho que não seria suficiente, porque tem muito trabalho ainda para ser feito, né? Muito trabalho ainda para ser feito. Por mais que nós tenhamos avançado nessa inserção, recuperado uma prática histórica da enfermagem importante, né? A questão hoje da problemática de saúde e a perspectiva que se coloca de um atendimento integral, ele exige dos profissionais que estão nesse âmbito de atenção muito mais do que nós hoje estamos dando conta de fazer, né? Porque se nós pensarmos a questão da família, até que ponto a gente de fato está trabalhando com família, né? Se nós pensarmos na questão das necessidades da comunidade, até que ponto a gente sabe de fato isso?
nós pensarmos na questão da participação da comunidade, do controle social. Até que ponto nós estamos incentivando isso, construindo isso, ajudando o nosso cidadão, né, a entender o problema de saúde, a entender as instâncias que ele tem que recorrer, a entender se a questão ela não precisa ser olhada de uma outra maneira. Né? De fato, esses valores eles são importantes, né, para a nossa prática profissional. Né? Eles têm que ser associados a outras tecnologias, mas eles são questões importantes, do cuidado, do afeto, da solidariedade, da atenção, do carinho. Né? Eu acho que é uma outra... A gente tem que colocar na nossa caixinha de ferramenta essas questões que a gente foi perdendo ao longo do tempo. Bom, eu queria agradecer a oportunidade de estar tentando, né, falar um pouco dessas questões para vocês, agradecer a comissão organizadora e chamar vocês para que a gente realmente faça essas reflexões e essas inovações no nosso processo de ensinar e no nosso processo de trabalhar. Muito obrigada. Bom, a gente queria agradecer a professora Maria da Anunciação pelo seu proferimento e a gente ainda tem alguns minutinhos que a gente pode abrir para debate. As pessoas que quiserem fazer perguntas ou se posicionar, o microfone está aberto. A gente tem alguns minutinhos ainda para isso. Só uma questão em relação à ética e inovação, né? Então, um questionamento, primeiro parabenizar a associação pelo que ela apresentou, também quase que assim, em sintonia, né, com a conferência que foi proferida pela professora Benedita, mas a discussão que eu vejo hoje, quando se toca na questão ética e inovação, vai justamente tendo aí como pano de fundo essa questão do capital, né? Dessa crise do capital em relação à globalização. Então, quando eu vejo assim, a gente, enquanto enfermeiros, nessa discussão do processo de trabalho frente à inovação, é algo que eu penso que deveria se ampliar mais essas discussões, principalmente no âmbito dos serviços dos setores públicos e da universidade. Eu gostaria de saber, assim, rapidamente, porque também nós estamos com o tempo já esgotando, como a professora Maria da Anunciação vê essa questão. Obrigada. A pergunta é só para mim, sim? Bom, eu acho que o acesso, né, à tecnologia, é claro que sempre que a ciência avança, né, todos nós queremos ter acesso àquilo que é de melhor. Né? Mas ela não substitui, em momento nenhum, a questão do trabalho humano. Né? Eu acho que a tecnologia é mais uma ferramenta nesse processo. Né? Saber operar bem a questão tecnológica não nos afasta da responsabilidade de desenvolver bem as nossas tecnologias web. Eu acho que ela exige até mais disso, né? Exige mais. Eu vivenciei uma situação, fui fazer uma ressonância, né? Paguei o maior mico, porque não dei conta de ficar dentro daquele tubo. Né? Então aí eu fico pensando, gente, eu me acho uma pessoa, né, ilustrada. E aí, dentro daquela sala fria, né, você percebe, as pessoas que estão ali te recebendo, a primeira coisa ele sai fora, né? Então aí, aquele lugar ali não deve ser bom, né? Porque senão o cara ficava lá junto com você. E não existe nenhum preparo.